Este é o podcast Sobre um Dizer. Eu sou a Cauana Mestre. E eu sou a Licene Garcia. Somos psicanalistas e aqui conversamos sobre filmes, séries, literatura, coisas da vida. E claro, sempre com a psicanálise. Se podemos dizer que há uma tarefa ética da psicanálise, há também a da arte. Aos trabalhadores da cultura, artistas que reinventam o mundo com as próprias mãos, não é permitido esquivar o olhar. Do horror deve-se se extrair algo. Não se trata de uma eficácia da arte, mas de fazer reverberar novas configurações do visível e do dizível, desassossegar e interrogar, incluindo a dimensão do sujeito que reorganiza simbolicamente a vida e os pactos de justiça. Se a psicanálise, com seu trabalho de ficção que reorganiza as coordenadas vigentes, pode operar no tecido do sensível, sustentando um lugar heterogêneo, mudando demarcações e deslocando lugares, é preciso pensar também em como é possível, numa clínica, além da proteção dos consultórios, uma escuta que possa fazer e refazer conexões entre aspectos diversos do mundo, introduzindo novas maneiras de pensar. Esse é um trecho do texto Arte, Política e Psicanálise, escrito por Bianca Dias, a nossa convidada de hoje. Que é psicanalista, escritora, ensaísta e crítica de arte. Atua no território multidisciplinar da psicanálise, literatura, filosofia, teoria e prática artística. É especialista em história da arte, mestre em estudos contemporâneos das artes e doutoranda em memória social. É um prazer estar com você hoje, Bia. Né? A gente apresenta como Bianca, mas é Bia. Então, Também queria agradecer, então, a Licene e a Cauana, que estão com esse projeto super interessante, tenho acompanhado algumas entrevistas, e agradecer porque é uma forma de estarmos próximas também, de conversarmos e trocarmos um pouco a partir das perspectivas distintas, né? eu acho que o que fez com que a gente pensasse, né, em você para conversar aqui com a gente hoje é justamente o uso interessante que você faz da psicanálise, porque a gente está muito acostumado a pensar a psicanálise nesse viés mais clínico, né, desse ofício clínico, da prática clínica, e o uso que você faz da psicanálise como uma ferramenta de leitura do mundo e aplicada às artes tem um modo muito interessante que você faz uso e se serve da psicanálise, né? Seja da tua posição analisante, mas seja também epistemicamente. Então, a gente queria começar o bate-papo justamente a partir desse ponto. O que é isso que você faz com a psicanálise? Aham. Muito legal isso, porque assim, eu venho de uma formação, digamos, clássica, canônica. Eu fiz graduação na psicologia, como a maioria, né? Não todos, mas a maioria dos psicanalistas ainda, né? Eu acho que em número, sim. Então, venho na graduação. E aí, desde o início, eu já tive consultório, né? Durante alguns anos. E aí, venho pensando desde então essa perspectiva que você colocou da clínica como algo para além do consultório. Então, assim, recolocar essa ideia do que é a clínica hoje, de como a gente pode pensar as diversas dimensões clínicas, me ajudou também nessa transição. Então, assim, tem essa estrutura que está em torno da formação em psicanálise, né, de uma formação que se dá antes do momento na faculdade ainda, em Juiz de Fora, em Minas,
eu estava ligada a um grupo também de psicanálise lacaniana, e depois eu vou para Ribeirão Preto, muito jovem, e naquele momento estava se constituindo alguma coisa em Ribeirão, em torno de uma formação ligada à EPP, ligada ao CLIA. Então, eu tenho grandes amigos e, né, fui de uma maneira singular, construindo junto com eles, mas também de uma forma minha, essa ideia do que a gente pode chamar de clínica, né? Então, sim, já tive esse momento onde eu estive somente no consultório. E aí, eu sempre tive um interesse, assim, muito grande, porque eu fui fazer psicologia, muito do meu sintoma, assim, de tentar entender o que era aquela loucura familiar. Eu acho que tem sempre um pouco disso, né? Mas eu tinha uma relação prévia já com a arte. Como, né? Como uma menina nascida na Zona da Mata Mineira, numa cidade de 4.000 habitantes, através dessa relação popular mesmo. Então, os entalhadores, os artistas populares, é, essas relações que se davam nas manualidades e também na minha própria casa. A minha própria casa era esse espaço muito ah, errático, muito louco, onde um dia meu pai acordava, decidia pintar a casa de uma cor, pintar tudo de uma cor. Então, isso estava presente, assim, na minha vida. E aí eu fui migrando para essa relação desejante com a arte e mais efetiva, depois, então, que eu faço a formação e continuo fazendo, e continuo fazendo análise, fazendo supervisão, mas eu fui encontrando, eu fui fazer uma pós em cinema documentário, eu fui fazer história da arte. E aí, quando eu fui fazer história da arte, eu também fui trabalhar e pensar questões da arte num núcleo de investigação em arte e psicanálise, inclusive ligado ao CLIA. Convidei a Fabiola Ramon na época, e a gente teve durante alguns anos, dentro de uma instituição, que é o Instituto Figueiredo Ferraz, que abriga uma coleção muito importante da América Latina de arte contemporânea brasileira. E ali foi um laboratório assim para mim, para pensar uma série de questões. E aí havia esse diálogo, né, essa dimensão, a Fabiola, a partir dessa perspectiva clínica, trazendo as questões mais diretamente clínicas, e eu já numa formação em História da Arte, uma pós em Cinema Documentário. E aí foi um processo orgânico, de tal forma que meu interesse foi é, de forma assim, nessa deriva, né, que eu estava construindo, ele foi para vários lugares assim, que todos esses lugares guardavam relação com a arte, né? Então assim, tem o filme O Encontro com Lacan, que o Henrique Laurent fala isso, né? Que ele vai para análise e ele tinha muita coisa, ele se interessava por muita coisa, né? Eu sinto que a análise foi para mim esse lugar onde foi possível amarrar essa relação, né? Da psicanálise como uma espécie de esqueleto, de eixo estruturante da minha vida e da minha prática, que não deixa de ser clínica, né? Assim, não deixou de ser clínica, mas também é um lugar, a minha análise pessoal, onde isso se estruturou. Lacan fala para ele, né? Ele chega com um monte de coisas meio perdido e gostava, e o Lacan diz alguma coisa do tipo: você pode ser isso tudo, desde que você coloque essas coisas no fio do desejo, né? Tenha um fio onde você deposite essas coisas e você encontre um sentido próprio para isso. Então, eu senti que foi um pouco isso, a análise, o processo, assim, desde muito nova de análise pessoal, da psicanálise na minha vida. E aí eu fui, de forma muito, eu acho que muito
sem saber exatamente o que eu estava fazendo, né? Mas muito desejando capturar alguma coisa ali, fui criando essas relações. E é um campo ainda, no Brasil, muito novo, porque a relação com a arte e psicanálise se dá e acontece desde o Freud, a partir dos textos do Freud, né, a partir de uma série de relações que já estão colocadas, mas a partir do campo da psicanálise, né? Você, a partir do campo da psicanálise, você vai fazer leituras e tentar se servir de algumas questões da arte. E aí eu pensei, tem todo um campo, eu quero estudar arte. E aí eu fui desde o mestrado já para um departamento de arte e continuei essa formação em psicanálise, né, fazendo análise, fazendo supervisão, atendendo nesse modelo do consultório cada vez menos, mas pensando como que o que que é a clínica, o que que é essa dimensão clínica no mundo hoje, assim como na arte a gente estava pensando o que que é o museu hoje, o que que é um espaço expositivo hoje, né? O museu é o mundo, o Oiticica fala, a clínica também é o mundo, e aí eu fui vendo na própria psicanálise é, psicanalistas que estavam tentando pensar para além dos muros das instituições, né? Fazendo projetos, por exemplo, como Marcos André na Maré, é, e, e, e tendo perspectivas distintas até do que é um atendimento em psicanálise. E aí tem, por exemplo, a Maria Rita Kell, né? Que propôs uma clínica a partir de um outro lugar, o Thales Absaber, e fui olhando para Então, isso tudo. Bia, mas o que, né? Desculpa te interromper, Não, mas assim, é que eu fiquei muito. De tudo que você falou, me tocou muito você contar que seu pai acordava e queria pintar a casa de uma cor. aham, E que. E parece, né? E você fala da tua cidade, disso que é muito primitivo na tua história, né? O encontro com a arte e a arte popular. uhum, Então, duas coisas eu queria pensar aí. A primeira, da arte como manifestação cultural, porque eu acho que às vezes a gente confunde arte, cultura, com alguma coisa que tem a ver com o intelecto, e às vezes até um uhum, intelecto elitista, né? Ou uma uhum, elite intelectual, quando na verdade a arte e a cultura são manifestações e expressões da condição humana, né? E a segunda coisa é que quando a gente pensa, eu, por exemplo, quando eu penso em falar sobre algum filme, eu vou falar sobre um livro de literatura, ou sobre uma série, eu sempre faço isso a partir do que quase que é como se para mim houvesse um fundamento, uma base, que é a psicanálise, e todas essas coisas, inclusive a própria vida e a subjetividade, parece que vão se entrelaçando e se unindo a isso que é prévio. Não sei se eu consigo aham. explicar o que eu estou querendo Sim, dizer, né? Mas sim, para mim, escutando você, o que fica é que para você a arte vem antes. é. Não sei, é uma boa pergunta isso, muito legal, Cauana, isso como sustentação de uma pergunta, porque o Freud vai dizer, e as pessoas repetem muito, né, a exaustão, isso de que o artista precede o psicanalista, Então, eu mas o entendo. Freud diz isso, mas não sei se na prática levava muito a sério, Uhum, né? exatamente, exatamente. É isso que eu ia dizer. As críticas que a gente já conhece, por exemplo, do Shapiro ao Freud, né? Assim, e brilhante, porque ele está tateando algo ali também. A gente pode pensar o Freud como um psicanalista que está dentro desse cânone, tanto um cânone médico quanto um cânone artístico, né? O Freud não gostava de uma série de coisas, recusou as vanguardas e tudo, e ele mesmo ele dizia isso. Muitos psicanalistas repetem isso, né, como uma espécie de porta de entrada para pensar De essas coisas, jargão mas também psicanalítico, né?
exatamente, mas fazem isso, né, de usar a arte para ilustrar conceitos psicanalíticos. O Freud, eu acho que ele vai tateando esse lugar, ele está construindo um diálogo ainda que é muito novo, né? Então, eu acho que ele, às vezes, ele sabe que ele fracassa, dá essa sensação, sabe? No Moisés e o Michelangelo, dá uma sensação de que ele está lidando com alguma coisa, percebe que é impossível de lidar, né? E aí, isso que a Cauana perguntou é muito legal, e essa escuta afiada e aguda da minha própria história, e essa pergunta, né, o que vem antes, muito interessante, isso veio antes, né? Isso veio antes, eu acho. Sim, acho que quando eu falo que eu fui para psicologia, tem muito, tanto que eu fiz todas as disciplinas que eu pude na graduação fora da psicologia. Eu fiz no cinema, né? Tem um grande cineasta, o Marcos Pimentel, que fez psicologia comigo em Juiz de Fora, cinema ao mesmo tempo, e hoje a gente se reencontrou. É uma referência muito interessante. Ele tem um filme brilhante que se chama Fé e Fúria, que vai pensar essa lógica das relações das igrejas neopentecostais no pensamento, entranhado no pensamento, na cultura brasileira hoje. A gente se reencontrou anos e anos depois, eu como crítica, como júri de um festival de cinema. Olha que coisa impressionante, assim, os caminhos por onde o desejo vai levando a gente. E aí ele falou, gente, mas a gente saiu de um mesmo lugar, que hoje é um pouco para nós todas, é improvável, né? A gente tem uma relação com a psicanálise, propriamente, não com a faculdade de psicologia. Bom, pelo menos assim, né? Para mim é assim, né? Nós somos assim, nossa ética, a maneira como a gente pensa e articula as coisas é própria do campo da psicanálise, que é muito diferente mesmo, né? De muitas coisas que a gente estudou na faculdade de psicologia. E aí o Marcos Pimentel falou, Bianca, que coisa impressionante, mineiro, também da Zona da Mata, foi fazer, e ele falou, ali já tinha uma coisa sua errática, você não queria fazer psicologia, no primeiro período você já se agarrou no Freud ali, no segundo período ninguém entendia nada de Lacan, eu falei, tem alguma coisa aí. Quando eu ouvi assim, Errática ou decidida já, né? Muito decidida. muito, Cauana, assim, assim, impressionante. Eu achei que eu não fosse conseguir terminar de fazer a faculdade de psicologia, porque eu só me interessava por Freud e Lacan. Assim, Ah, mas eu acho que toda eu e a Licene um pouquinho assim também, Sim, né? sim, também, né? sim. Daí você vai fazendo as outras como dá do jeito que pode, mas assim, o teu interesse já está colocado ali desde o início. Não Né? é? O Sempre que te falo, fisgou, né? Sim. Se tivesse Instagram na época da faculdade, eu não teria visto nenhuma aula de AEC, né? Porque Né? era uma tortura aquilo. Sim, era uma coisa que não Exatamente. fazia sentido, né? Uhum. É, e aí eu lembro até hoje, assim, no segundo período, quando eu me encontro com um texto de psicanálise, que eu falo, gente, o que que tem aqui? Né? Tem alguma coisa que aquele texto me interpreta, sabe? E que é a partir dali que eu vou procurar um analista pela primeira vez e vou começar minha formação na escola, né? E dali já se vai, nesse ano, 20 anos, né, de início de formação. Então, veja, né, é uma coisa que realmente toca num ponto decidido em cada um. Acho que não é nem errático, mas é decidido Aham. É, que é um saber insabido sobre nós, é, assim, né? Que você disse que você foi indo natural, mas você me parece que foi se organizando, né, por um saber é. insabido que operou em você e que foi orientando as suas escolhas, né? Que bonito isso que você falou, né? Eu fui encontrando uma maneira que é difícil para mim, porque essa marca errática é decidida, mas a psicanálise tem uma coisa que sustenta também, uma coisa derivante, assim, errática, né? Errática no sentido de que sustenta essa imperfeição de cada um, esse aspecto errante mesmo de cada sujeito, né? Do fracasso, do vai e volta, e nisso você falou uma coisa muito bonita. Parece que eu fui organizando essa coisa que me movia,
e que eu não sabia muito bem ainda nomear, e que eu fui nomeando nesse percurso, né? Eu fui nomeando essa relação primeira lá, que a Cauana marcou bem com essa ideia popular, né? Porque eu também venho de um lugar, isso é a minha história, a história da minha cidade. No meu doutorado, eu coloco no projeto a origem de tudo, o destino como origem, né? E a origem é o destino, essa inversão, porque Descoberto, que é o nome da minha cidade, é muito Guimarães Rosa e Lacan juntos, né? O Zé Miguel Vizic, quando me conheceu, falou, isso é muito Rosa e Lacan, né? Descoberto. É assim, uma história mineira, da mineração, dessa nova descoberta, né? Era uma plaquinha que colocaram lá, Nova Descoberta, e depois virou Descoberto. É uma história forjada a partir dessa busca insana pelo ouro, por alguma coisa também assim alquímica e delirante, né? Ali nos primórdios da história de Minas Gerais. E eu já falei isso em análise até, que essa história, né, a história brasileira é permeada por expedições, né, de artistas, de zoólogos, de botânicos, com um olhar, claro, muito colonial, né, mas que fizeram ali um registro desse início. E o registro dos diários de Langsdorff aparece descoberto. Então, o registro do início é extremamente psicanalítico. Ele contando que chegou num lugar misterioso, um descampado à frente, uma floresta frondosa, e as pessoas jogavam a sorte, essas pessoas erráticas, e ali com as putas e palhaços. Eu já falei isso em análise, eu estava lá no início de descoberto com as putas e os palhaços, né? Então, tem alguma coisa disso que a Cauana capturou, do início desse popular, está lá na origem de onde eu vim mesmo, e da minha própria família, da minha própria história, sempre teve presente. Aí eu fui fazendo com isso, né? Assim, nomeando isso, porque eu não tive uma formação em arte canônica. Eu não conheci os museus da Europa quando criança, igual vários críticos e curadores, né? Eu não, eu fui fazendo com isso, então né, eu fui percebendo que tinha um lugar assim que estava um entre-lugar entre a literatura, entre o cinema, e eu fui descobrindo esse cinema que pensa o Brasil, quem são esses intérpretes do Brasil no cinema, o Jorge Bodansky, o Nelson Pereira dos Santos, né? E aí isso foi me dando um Eduardo Coutinho, que foi uma grande referência na minha vida. Então isso foi me dando esses subsídios para isso que vocês falaram, para organizar uma coisa que é sempre foi um torvelinho em mim, né? Já começa assim, lá na origem de descoberto, né? Uma coisa totalmente E, é, caótica. Então, acho que por isso também eu acho que acabei indo para coisa ensaística e me tornei crítica, né? Faço textos críticos que me colocam num exercício nesse sentido que tem a ver com a minha própria análise, porque é um exercício de redução, é um exercício de síntese, é um exercício de organizar, capturar aquele ponto fulcral de uma questão ali que está pulsando ali, mas que não é tão óbvia, né? Então, isso é um texto, por exemplo, um texto ensaístico, um texto crítico. Eu escuto um artista, visito o ateliê, olho para o trabalho, vou ler outras coisas, e disso eu tenho que decantar algo para três laudas. Eu tenho que dizer ali, nomear essa coisa que às vezes não tem nome ainda, né? e você acha que esse lugar da crítica é o lugar que entrelaça a psicanálise com a arte? Porque você falou, Hum. né, de tem algo que você experimenta, escuta
dessa arte que você conhece, do artista, da obra, e depois você precisa decantar, quer dizer, tem um trabalho de elaboração para então um trabalho de nomeação. Sim, eu acho que é muito interessante pensar isso, porque essa estrutura da psicanálise que você fala é como se viesse antes, eu acho que vem de alguma forma, né? Eu herdei a psicanálise, eu acho que herdei a minha própria história, que é a relação, que é a relação com essa possibilidade de, de fazer a linguagem delirar. Então, eu percebia que isso que fala em mim, a primeira vez que eu fui para análise, eu falei, gente, mas isso que eu falo, fala em mim. Era de uma estranheza. Então, é isso. É uma coisa estranha que estava na minha própria história, que a psicanálise, então, é como se tivesse me permitido tomar posse dessa loucura. É como se a psicanálise fosse o lugar. E aí eu fiquei pensando, quando você falou, eu acho que vem antes a loucura, a relação com a arte, de certa forma, com isso que desregula esse campo, vamos chamar de forma superficial, racional, porque a gente sabe que não é assim em psicanálise, né? Mas isso que desregula esse sentido pronto, esse amor a um não sentido, então a psicanálise me deu isso como se eu pudesse tomar posse disso na minha própria existência e olhar para esses artistas e olhar para esses artistas que já estavam lá, sabe? Isso que eu estou dizendo para o pintor, para o entalhador, para o pintor da minha cidade, para o Chiquinho Severino, que é um pintor que pintava as paisagens da minha cidade, para o entalhador, para um ceramista. E aí pensar o que que é isso ali que está em jogo. Então eu acho que tem uma coisa, eu acho que a psicanálise para mim não tem um lugar, não é uma psicanálise aplicada, é uma psicanálise implicada, né? Então, É assim, porque você faz tudo isso de uma posição analisante. Isso que é muito interessante. Então, a psicanálise é quase como uma. Você se serviu dela como uma ferramenta para você ler o mundo e poder fazer uso desse saber que já existia em você, que te antecede de algum modo, né? Te antecede no sentido de tá ali, ainda que você não soubesse que ele estava, sabe? E me parece que a psicanálise, né, te escutando, é essa ferramenta que te permite saber ler e escrever alguma coisa com isso, né? Acho que isso que é uhum, muito bonito de ir olhando, assim, né? E acompanhando conforme você vai contando, assim. exatamente, eu acho que isso me deu ah, recursos, né, para lidar com essa coisa, né? Essa coisa, com esse que estava sempre assim presente ali, como um objeto, uma coisa enigmática, e que o mundo todo te coloca a querer nomear isso, enquadrar isso, a fazer uma sistematização muito rápida, né? Então, com a psicanálise eu aprendi que não é tão rápido assim, mas está Que nem acontecendo tudo alguma precisa coisa. ter nome, né? Que nem tudo precisa Exatamente, ser colocado de antemão, nem tudo é garantido. Eu acho que isso que a psicanálise é exatamente, subversivo, né? Mais do que errático, quando você dizia, eu acho que a psicanálise subverte esses discursos que querem enxertar a gente numa garantia, num saber específico, né? Em querer dizer o que tudo é. A exatamente, muito, psicanálise e a arte, né? Que Sim, esse é o exatamente. fundamento da arte também, né? Exatamente, Cauana. Então, assim, se a gente pensar o Freud como esse psicanalista, né, clássico, digamos, a gente pode pensar o Lacan como esse psicanalista que captura, que rompe junto com o espírito moderno. Então, Lacan como psicanalista moderno barra contemporâneo, né? Que é o que aparece no documentário também, o Encontro com Lacan, que o Miller fala, o Lacan foi a pessoa menos saudosista que eu conheci. Ele estava no presente e um pouco adiante. Lembra disso? Né? No Sim. presente, né? Podendo ali, essa presença, essa coisa enigmática que ele sussurrava na entrada de uma igreja e a porta já estava fechada e a porta se abria. Então, assim, no Essa presente, loucura.
De também. loucura, É, totalmente. Muito louco. que é isso, quando a gente lê, né, é uma loucura, mas que ele soube fazer dessa loucura uma loucura própria, que é o que você está falando E também, uma que causa fez na com vida isso dele, né? que, isso, exatamente, né? Com isso Exatamente. que talvez um discurso generalista pudesse ler como errático, você deu a isso o peso do grão da verdade, assim mesmo, né? Da própria verdade. É. Isso é muito E, legal. Tem um exemplo que eu sempre gosto de contar, que eu li num livro da Shoshana Fellman, e eu adoro essa passagem, assim, que ela vai assistir o seminário de Lacan, e aí ela não entende nada, mas ela fica completamente fascinada por aquilo, mesmo sem entender. E um dia ela se apresenta para ele na saída de um seminário. E aí ele começa a dizer: Nossa, hoje eu tô muito bravo porque eu não consegui dizer nada, não consegui articular nada, saiu tudo bagunçado. E ela falou assim: Olha, 90% do tempo eu não entendi nada do que você falou, mas daí nos 10% finais, assim, me pareceu tão genial. E aí eles foram jantar e isso se tornou um hábito, que eles fossem jantar depois dos seminários. E cada vez que ela falava para ele assim, Lacan, eu adorei que você disse isso, 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 e ele falava assim, eu falei isso? Nossa, é inacreditável. Então e que realmente, né, ela falava de como isso parecia até um lugar de inocência, porque ele realmente era inocente naquilo que era estranho para ele, mas que, uhum. né, que o habitava, assim. Que Então, bonito ele isso, dava um né? lugar para essa estranheza, né? É muito Uhum. impressionante. Acho que é um pouco disso que você está falando que foi fazendo também na tua trajetória. É, muito bonito. Eu fiquei emocionada. Essa palavra, né, inocência, você deu um outro contorno para essa palavra, né? Assim, com isso, a inocência, porque tem uma marca disso que é uma coisa muito mineira, né? Muito mineira, de uma cidade com 4 mil habitantes, da Zona Mata. Então, eu fui com essa inocência para o mundo, Hum. né? Assim, você falou, que coisa, né? Eu não sabia que eu ia ficar emocionada, fui pega pela palavra, fui pega pela palavra. Aqui acontece com uma recorrência. Alguém se emocionar, alguém sair emocionado. Sim. Muito, e essa palavra, né, que você fisgou assim, eu fui com essa inocência para o mundo, eu acho que eu ainda vou com essa mas advertida hoje, né? Mas eu ainda vou com essa inocência para o mundo. De vez em quando a gente tem aí dá umas trombadas, né? Claro, mas Dá umas essa tropeçadas. inocência que também te permite ir descobrindo as coisas, né? É, Aquela que veio de descoberto, poder seguir exatamente. descobrindo. Isso, se não, né? Porque também sem a Curiosidade, né? inocência a gente não descobre nada, né? Se já toma o nome da cidade como um dado, né? Não tem mais nada para descobrir na vida, né? Já está tudo descoberto, né? É da onde você Exatamente. veio, né? Exatamente, que bonito, exatamente. Isso tudo eu acho que forma uma espécie de amálgama da minha relação com a psicanálise, né, também, e da minha relação com essa ideia do que seria pensar. Eu até escrevi um texto há pouco tempo sobre isso, pensando essa dimensão clínica hoje, né? Como é que seria pensar a dimensão clínica hoje? Eu acho que não sem o consultório, né, não sem essa construção estruturante, fundante da psicanálise, né, que Freud, não sem esse legado freudiano, mas também não sem pensar outros lugares de intervenção clínica, né? De não sem repensar o próprio lugar do que é uma análise hoje, num mundo totalmente esfacelado, né, do pai evaporado. O que é pensar esse lugar hoje? Eu acho que as pessoas mais interessantes têm tentado colocar essas questões
a partir da instituição, né? Também não sem a instituição, né? Não sem os laços sociais, mas tentando cada um colocar ali alguma coisa que possa. A psicanálise não é uma coisa estanque, fixa, né? Então vamos lá, né? Você como uma pessoa interessante, por isso que a gente chamou, que lugar para psicanálise hoje, né? Dentro disso do uso que você faz da psicanálise, que lugar que você vê para psicanálise hoje? Eu acho que tem um momento de crise. Eu não acho que isso é bom ou ruim, acho que é uma, é uma realidade do mundo. Eu, né, assim, eu acho que o psicanalista precisa se colocar em crise, ele não dá para ele denegar essa dimensão da crise, né? A ideia de crítica é crise, né? A etimologia da palavra, inclusive, né? Se colocar em crise. O que que é isso, né? Se dividir e perceber também esses ecos, né? Assim, eu acho que o Ítalo Calvino tem um livro fantástico, né? Que ele nos responde por que ler os clássicos, e ele vai dizer por que ler os clássicos? Para entender os ruídos do contemporâneo. Eu acho isso fantástico, porque assim, por que então Freud ainda? Né? Por que Freud ainda? Eu acho que o Ítalo Calvino responde a partir da ideia que está lá, num belíssimo livro, né? Ele tenta responder essa ideia do clássico, né? Eu acho que o Freud é um clássico no sentido mais subversivo, embora isso possa parecer ambíguo, que um clássico pode abrigar, né? Eu acho que é isso, com Freud, mas também além de Freud, eu acho que esse é o lugar da psicanálise, e além de Lacan, né? Também. Com Lacan, isso é profundamente lacaniano, né? Nada mais lacaniano, né? Ele próprio estaria se reinventando, recolocando questões, abandonando certas questões, como ele fez Uhum. em vida, né? Então, tem um crítico de arte que é uma referência para mim, que eu gosto muito, que é o Mário Pedrosa, que é um dos primeiros leitores de Freud, junto com Flávio de Carvalho. Então, a psicanálise chega ao Brasil, primeiramente, numa relação direta com a arte e com os artistas. O grupo de São Paulo, da USP, as pessoas, eles se reuniam junto com um grupo de artistas. Então, você vê o Flávio de Carvalho, né, o Mário Pedrosa. Então, eu acho que isso já estava lá. Então, eu acho que como a psicanálise hoje, né? Por que a psicanálise ainda? Por que Freud e Lacan ainda? Porque eu acho que a psicanálise não é uma coisa estanque e fixa, que o Freud e o Lacan, de alguma forma, deixaram essa ideia como legado, eles próprios foram se reinventando. Você pega um texto, a interpretação dos sonhos, você pega um texto do último Freud, são coisas muito distintas, né? Mas que tem esse germe da inquietação ali. Você pega um primeiro Lacan e o ultimíssimo, não, o último Lacan, as coisas foram. E você pega um Pedrosa, que é um crítico brilhante, que escreveu durante 50 anos, inclusive é uma referência para mim, porque ele conviveu com artistas que produziram dentro do âmbito psiquiátrico, por exemplo, né, que conheceram o trabalho da Anísio da Silveira, mas foi o Pedrosa quem olhou para um Rafael, para um Emílio, para vários artistas que produziram dentro desse contexto como artistas, né? Ele olhou, ele deshierarquizou aquilo. Isso não é um trabalho que vale menos, é um artista. Ele nomeou, isso é muito interessante. E você pega os textos do Pedrosa, durante esse arco, né, de 50 anos que ele produziu, ele também se reinventou. Ele começou fazendo críticas e chamando isso todo mundo da época é, de arte alienada. E aí, 50 anos depois, é alguém que olha para isso de uma maneira completamente distinta, né? Então, eu acho que isso também é a história da psicanálise, é reinventar a própria questão que move a psicanálise. Então, isso que a Elicene perguntou, o que que move a psicanálise hoje, né? Eu acho que é uma questão. Eu acho que a clínica, e aí eu diria a clínica num sentido expandido. Então, assim como críticos de arte pensaram
a arte, nesse lugar expandido, você tem uma Rosalind Krauss, leitora de Lacan, né? Uma lacaniana na arte, a Rosalind Krauss, que pensou essa ideia. Então, essa ideia, esse conceito, né, de algo que se expande no mundo para além das fronteiras. Eu acho que para além das fronteiras do espaço do consultório é uma coisa que tem me interessado muito. Então, não sem isso, mas podendo também pensar quais as outras formas que estão irrompendo a partir disso que eu acho que a psicanálise tem que ouvir. Eu acho que também ouvir criticamente, aí também não é fazer uma adesão imaginária, ouvir criticamente as questões que estão se apresentando hoje no mundo. Eu acho que uma coisa é ouvir criticamente, outra coisa é fazer uma adesão imaginária imediata. A Uhum. psicanálise, eu acho que tem uma função essencial nisso. E é difícil. É bom, muito bom isso que você traz, porque ouvir criticamente é não responder rápido demais, né? Sim. Que eu acho que é a psicanálise, não necessariamente os psicanalistas, porque Isso. às vezes os psicanalistas respondem rápido Rápido demais e demais. respondem mal, né? É, mas eu acho que a psicanálise tem esse compromisso, né? A gente tem esse compromisso de não responder apressadamente a, ao que brota da cultura e que às vezes demanda uma resposta, mas que para poder dizer, pera, vamos primeiro escutar o que está em crise, para depois a psicanálise e a arte também, eu acho que tem esse ponto do depois, né? Porque a arte também tem isso do depois. O artista é alguém que faz alguma coisa depois com aquilo que ele experimentou, Uhum. né? Então tem essa Exatamente. relação com o tempo que subverte essa relação com o tempo e que mais do que nunca a gente está sufocado aí, né? Por isso. Eu acho Uhum. que é importante isso que você traz, Cal, porque é, a psicanálise aí, ela leva muito a sério, né? Tanto o a posteriori, né? Mas o Uhum. tempo de compreender, que é isso que está muito carente na Exatamente. contemporaneidade, né? Se passa do instante de ver para o concluir imediatamente. O tempo de compreender, ele tem sido apagado, né? E acho que poder reintroduzir esse tempo, ele é crucial, porque é isso, né? O artista também só vai poder saber depois, Uhum. quando ele pega, né? Eu, eu não sou uma pessoa artística, mas faço cerâmica, e aí você ter a ideia Se do que faz você quer fazer. cerâmica é artística, sim. Ah, É outra temporalidade que você está lidando ali na cerâmica, né? Você tem que ter também uma relação com o mas, tempo, com a presença da matéria, mas né? tem uma coisa que é interessantíssima, que você tem uma ideia do que você quer fazer, mas que não sai exatamente. É só depois que você sabe o produto que vai ficar pronto. Porque você tem a ideia do Verdade. que, o que você quer construir. Quando você põe a mão na argila, a coisa Perfeito. muda de figura. Quando seca a argila, já virou outra coisa. Quando vai para a primeira queima, virou outra coisa. Quando você pinta de uma cor, por exemplo, eu pintei um prato essa semana de que o tom é azul jeans, o nome. Só que a tinta é um vermelho sangue. Quando que você fala que um vermelho sangue, depois que passar de novo pela queima, vai ficar um azul? E que assim, dependendo da temperatura do forno, da quantidade de peças, não vai ficar aquele azul, vai ficar esverdeado, amarronzado. Então, assim, Exatamente. eu não vou ter exatamente aquilo que eu gostaria de entrada. E você Que topar de bonito. algum modo, não só depois saber o que você produziu, o que você vai fazer com aquilo, reinsere, né? Isso que a Cal traz, que é muito importante, né? Uhum. Isso que você consente, é um Exatamente. consentir com isso É. que é impossível, né? Exatamente. Que bonito isso. Coincidentemente, eu acompanhei uma artista que está com uma exposição em cartaz na Casa Fiat de Cultura, que é uma ceramista, que é a Flávia Soares. E é muito bonito
porque são potes, chama-se corpo-pote, né? E aí a gente pensei uma série de questões no texto, mas o que me chamou a atenção quando eu cheguei para ver o primeiro são vasos, potes enormes que partem de uma relação acidental com essas grandes queimas que ela faz, porque são vasos grandes. E aí eu falei, isso aqui está muito interessante. Ela falou, esse foi um acidente. Eu não sei se entra, se não é. Falei, esse foi um acidente. E o acidente, ele derreteu e uniu um pote enorme no outro. Eu falei, são os gemelares esse daí. Ela falou, eles estão ali, alguma coisa do acidente fez alguma coisa se fundir ali. E os gemelares, eu falei, gente, que coisa assombrosa isso. Ela falou, sim, quando eu tirei, eu falei, eu não acredito, né? Eu perdi alguma coisa aí, né, o timing de alguma coisa, mas são os vasos mais fantásticos da exposição, viraram esses do acidente, né? Ela brincou essa coisa de um acidente, e assombrosos, né? Tem um poema do Carlito Azevedo, que é um poeta que eu gosto muito, que se chama Dois Gêmeos numa Bolsa d'Água, uma coisa também da origem, né? Assombrosa, assim, né? Essa coisa da carne mesmo, de um real. E eu falei, gente, esses vasos unidos, é isso que você falou, né? Suportar uma coisa ali, que tem uma outra relação com a matéria, com a espessura das coisas, com o tempo, com uma temporalidade. Então, acho que isso tudo, sim, né? A gente pode aprender com a arte, né? Eu acho que aprender com essas relações. E Lacan era isso que eu coloquei, né? Essa ideia, uma tese, que Freud era um psicanalista, né? Clássico e ligado, sim, à tradição clássica na arte, sem dúvida, com gostos muito singulares. Ele nem gostar de ouvir música, ele gostava muito. Então, tem uma coisa muito dele. E Lacan, um colecionador, né? Um colecionador que doa essa coleção, que hoje a gente pode ver em Paris, em alguns museus, no Museu d'Orsay, dono do quadro A Origem do Mundo, do Courbet, né? Vocês sabem dessa história. Lacan era dono da Origem do Mundo, do Courbet, Que ficava e no ele tinha uma consultório dele, Uhum. né? Bem ali, acho que em exatamente, cima do divã, se eu não me engano, né? exatamente, ele tinha uma cortininha, né? Eu acho que a Judith Miller, alguém, em algum lugar, conta que tinha uma cortininha, dependendo do paciente, ele abria, e dependendo, ele fechava, Essa eu não maravilhoso, sabia. né? Bem lacaniano. Bem lacaniano, né? Exatamente. Dependendo do paciente, ele confrontava o paciente com aquela imagem. O Dependendo, outro, ele ele velava um pouquinho. fechava. Bem lacaniano, bem singular, né? Ai, Muito bom. Muito muito isso. bom, Bia. É um Bia, foi um prazer ótimo receber prazer. você. Foi muito Que Nossa, legal. Faltou ótimo. nosso cafezinho aqui para a gente É tomar. sim, mesmo. Então, pois é. Tá gravando ainda? tá. Tadinha. A sociedade da vigilância, né? Maravilhoso isso, né? Bom, depois a gente, Mas a Pode, gente se encontra. A gente a se gente se encontra encontra então em para breve. tomar um café e vocês para vão conversar mais. conversar, mas aí vocês vão, vai ser a voz só e vocês vão editar? A gente ainda não encerrou, a gente vai encerrar agora. Maravilhoso Eu acho que isso, ela né? está querendo contar alguma coisa, alguma Isso. fofoca. Ela quer encerrar para falar alguma Então, a gente queria te agradecer mais uma vez por você ter topado conversar com a gente, né? E dividir um Maravilhoso. pouco dessa experiência tão rica, né? Com a arte e com a tão singular. psicanálise, tão singular. Maravilhoso. E nome sobre um dizer, né? Que lindo. Eu adorei sobre um dizer esse nome. Como é que surgiu? Do Lacan, Seminário 19. Sim, vocês pegaram do seminário e pensaram em chamar sempre pessoas que têm uma relação com com a escrita, com a arte, porque, né, assim, as pessoas, as entrevistas que eu vi, tem sempre eu acho que isso está em vocês, né? Nas duas. As duas Sim. escrevem muito bem, as duas têm uma relação
com a palavra muito forte. E eu acho que isso aparece, né? Eu via com o Ernesto, achei muito legal. Achei muito legal. Isso aparece, né? Então, esses ecos de Sobre um Dizer, né, do seminário, eu pensei, gente, sempre tem alguma coisa na relação com a literatura, com a arte, é com a clínica, mas agora que eu elaborei isso, é com a clínica, mas são pessoas que trazem essa relação, né? Sim. Sim, E você é uma delas. é. Ah, obrigado. Ver Foi a ótimo. unidade mais singular, né, em cada um. Aham. Que é esse um dizer. Sim. Então, acho que é isso que a gente, de algum modo, tenta transmitir, tocar, né, nesses É. bate-papos nossos. Maravilhoso, gente, eu adorei. Muito legal. Obrigada, Bia.